irmãos, que Jesus nos ampare. Para darmos início à nossa reunião pública de hoje, nós vamos ler uma mensagem do livro Mãos Unidas, pelo Espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, no capítulo 1. Teu livro. A existência na Terra é um livro que estás escrevendo. Cada dia é uma página. Cada hora é uma afirmação de tua personalidade através das pessoas e das situações que te buscam. Não menosprezes o ensejo de criar uma epopeia de amor em torno do teu nome. As boas obras são frases de luz que endereças à humanidade inteira. Em cada resposta aos outros, em cada gesto para com os semelhantes, em cada manifestação dos teus pontos de vista e em cada demonstração de tua alma, grafas com tinta perene a história de tua passagem. Nas impressões que produzes, ergue-se o livro dos teus testemunhos. A morte é a grande colecionadora que recolherá as folhas esparsas de tua biografia, gravada por ti mesmo nas vidas que te rodeiam. Não desprezes a companhia da indulgência, através da senha que o Senhor te deu a trilhar. Faze uma área de amor ao redor do próprio coração, porque só o amor é suficientemente forte e sábio para orientar-te a escritura individual, convertendo-a em compêndio de auxílio e esperança para quantos te seguem os passos. Vive com Jesus na intimidade do coração. Não te afastes dele em tuas ações de cada dia, e o livro de tua vida converter-se-á num poema de felicidade e num tesouro de bênçãos. E assim, reflexivos sobre essa mensagem, que possamos conectarmos o pensamento a Jesus em oração. Amado Mestre Jesus, amigo de todas as horas, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui novamente reunidos em teu nome, encarnados e desencarnados, para mais uma noite de aprendizado à luz da doutrina espírita. E que o nosso companheiro responsável pelo estudo possa falar às nossas mentes e aos nossos corações aquilo que necessitamos ouvir. Que ele possa receber todo o amparo espiritual de que necessita para ter êxito em sua tarefa, e que nós tenhamos realmente mentes e corações abertos às lições, aos conhecimentos, às preciosas informações que colheremos na noite de hoje. E assim, Senhor, te agradecemos e te rogamos, ser conosco agora e no decorrer de toda a nossa reunião. Que assim seja. Nós partimos para o momento principal da nossa reunião, que é o nosso estudo. E hoje nós estamos recebendo, com muito carinho e alegria, o nosso irmão Ricardo Pimenta, que é de lá do Grupo Espírita Missionários da Luz, que fica na Rua do Fomento 600, aqui em Santa Cruz. E nós estamos hoje encerrando o mês em homenagem ao livro espírita. E hoje o tema será Por Dentro da Revista Espírita, de Allan Kardec. Vibremos com o nosso irmão. Boa noite a todos. Fico muito agradecido pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, podendo falar sobre o Espiritismo, falar sobre toda essa nossa doutrina que nos esclarece, nos consola. Agradecer também aos amigos espirituais que, com certeza, intuíram a mim que me convidou. Desde que eu recebi o convite, não saiu da minha cabeça essa palestra, essa oportunidade de trazer reflexões sobre a revista espírita.
uma coletânea de livros que eu estou assim, apaixonado de ler. Quando a gente fala da revista espírita, se nós fizéssemos só a revista, vem na nossa cabeça o conceito daquele conjunto de papel, com algumas informações. Só que a revista espírita, ela é muito mais, mas ela é muito mais do que isso. E desde que eu recebi o convite, eu fiquei, nossa, vou falar da revista espírita, um mês de comemoração, um livro espírita. E eu fiquei, nossa, não posso, sabe, fazer qualquer reflexão. E quando nós pensamos em espiritismo, nós estamos diante da revelação do Consolador prometido por Jesus. E esse Consolador, ele vem para nos esclarecer, né, não só o nosso destino, nossas origens, mas tudo que o Espiritismo faz por nós é nos esclarecer. O Espiritismo, ele refina os nossos conceitos sobre aspectos da vida, como o amor, vida, qual o sentido da vida, qual o sentido da natureza, que é Deus. O Espiritismo, ele vem para refinar, para os nossos conceitos serem diferenciados daqueles que a sociedade vive, que por muitas vezes levam a sérios problemas. Então, quando nós, aqui do Espiritismo, temos essa reflexão sobre esses aspectos da vida, nós somos cristãos, somos seres, espíritos, princípios inteligentes, como a gente quiser denominar, diferenciados, porque nós entendemos o propósito pelo qual nós fomos criados. Questão 132 livros espíritos, para mim é a que eu mais gosto. Qual o objetivo da encarnação? Aprender, evoluir e auxiliar. Então, quando nós nos enganjamos nesse projeto divino, nessa escola que é a Terra, nós vamos nos refinando, depurando. E é isso que nós vamos ver hoje no Espiritismo. Para o Espiritismo, né, a fundação do Livro dos Espíritos foi de 1857. Falando na memória. 1857? E o que acontece? Desde então, Allan Kardec, ele traz na introdução do Livro dos Espíritos, né, item 3, um texto que eu gosto muito, que ele fala sobre nós, nas minhas palavras, né? Tem palavras no Evangelho que são palavras que nós precisamos refiná-las, buscar a essência da lição de Jesus. Então, dá lá, Livro dos Espíritos, tem 3, deve colocar aqui, mas que nos trazem, mesmo no decorrer do tempo, nós estaremos sempre a par da lição que Jesus queria nos transmitir. Eu vou dar um exemplo, porque depois eu vou mostrar para vocês o que é essa minha fala. Quando foi traduzido a palavra perfeito, né, seja perfeito como? Perfeito. É o nosso Pai. Só que Jesus falou a palavra perfeito. Essa palavra é língua portuguesa. Quando ela foi traduzida lá atrás, e isso aprendi com as palestras, né, ouvindo o Salmo César no Evangelho por Emmanuel. A tradução veio da palavra teleios. Essa palavra teleios, ela está ligada a quê? A finalidade, a completude. Não muda o contexto? Perfeito para a finalidade, para a completude. Então, se nós imaginássemos Jesus falando, seja um propósito como é cheio de propósitos do Pai, seja tem a sua finalidade definida, como tem definida o papel do nosso Pai. Olha como a nossa concepção muda. Sem dúvida, Jesus falava de nós buscarmos o quê? A excelência em tudo que nós estivermos fazendo. Quando você estiver varrendo o chão, você vai buscar a excelência naquilo que você está fazendo. Se você estiver dando aula, você vai buscar a excelência naquilo que você está fazendo. Então,
a lição parece que fica mais doce. É uma reflexão que muitas vezes a gente busca quando está estudando o Espiritismo, que, nossa, olha a lição por esse prisma, né? Então, tem muito essa, quando estou estudando, né, eu gosto muito de refinar esses termos, porque a lição ela fica mais abrangente. E para nós entendermos mais, passar por ele, eu gostaria de falar qual é a minha compreensão de livro. Porque todos nós temos uma definição de livro. Se eu perguntar para vocês o que é livro, eu vou ter, se tiver 30 pessoas aqui, vão ter 30 definições de livros. Só que a definição de livro, ela é uma para mim, né, quando eu pego o livro, eu estou tendo acesso à compreensão daquele autor. Eu estou tendo acesso à mente daquela pessoa. Então, quando nós, né, eu tive o cuidado de trazer o conceito para que a gente consiga, né, levar isso, né, para a nossa vida. Cognição é a palavra associada ao processo de aprendizado e elaboração do conhecimento. Não é só aprendizado, elaboração daquilo que é o quê? Que é o conhecimento. A partir do processo cognitivo, né, desse de aprendizado, que o ser humano consegue desenvolver suas capacidades intelectuais e emocionais, isto é, linguagem, pensamento, memória, raciocínio, capacidade de compreensão, percepção. Vocês estão percebendo o que é o livro? O livro é um ser vivo. O livro é um ser vivo. Se nós pegamos o livro e nós lermos, nós estamos tendo acesso ao quê? Aos sentimentos do outro. Nós estamos tendo acesso aos pensamentos, à lógica que ele utiliza. Nós estamos tendo acesso ao conceito de vida daquele que escreve. Isso é o livro. Eu, assim, agora peço, né, a opinião minha, né? Depois da roda do fogo, a maior invenção humana é o livro. Ela permitiu que o conhecimento fosse transmitido ao longo dos séculos. Então, quando a gente pega e lê Sócrates, lê Platão, Sócrates não estudava esquerda, mas tem que ler Platão, Aristóteles, leu Descartes, né, o discurso do método. Ele escreve como é o processo dedutivo, para você entender a lógica de uma coisa. Quando você lê esses livros, você está com. Eu me sinto conversando com o autor. Quando eu leio a revista espírita, eu me sinto, sem exagero nenhum, conversando com Kardec. É um sentimento muito bom, é um sentimento muito bom, esclarecedor. E quando você tem uma revelação no sentido de que, nossa, você lê naquele texto alguma resposta para alguma dúvida que você tem, dúvida que você, nossa, mas isso, né? Pressentimento, o que será o pressentimento? Mesmo lendo, tem questões que fogem da tua compreensão. Mesmo você lendo livros, procurando no Google, né, que é agora o nosso maior dicionário, então você fica com essas dúvidas, mas quando você, em um determinado momento, lê e compreende, é algo diferenciado. E eu encontro isso na leitura da revista espírita. Então, eu estou falando aqui, na letra do livro espírita. Quando nós lemos qualquer livro, Mário Sérgio Cortella, Machado de Assis, por que eles nos trazem encantamento? Porque a gente está acessando aquele ser, né? A gente está acessando aquele espírito. Para fazer uma analogia, né, pensei assim, como é que eu vou explicar? Quem já viu aquele filme Avatar, lá dos navios? É maravilhoso, né? Como é que eles acessam a entidade espiritual que eles acreditam que orientam o ciclo de vida deles, os antepassados deles? Como é que eles fazem para acessar? Eles colocam o quê? Aquele cabo de rede, né, que eles têm no cabelo e se conectam. Ali eles têm uma experiência transcendente. Como nós conseguimos ter uma experiência transcendente? Com o livro, através da leitura.
está disponível. Está disponível. Mas requer atitude, disposição, tempo, prioridade. Então, isso é o livro. Essa é a minha compreensão do livro. Esse acesso que eu posso ter a mentes que tem conceitos o quê? Mais expandidos que o livro, mais diversificados que o livro. Conceitos que eu nem sequer, que eu não conseguiria sozinho. Que os meus pais, os meus professores talvez não conseguissem trazer para mim. Tudo isso o livro possibilita. O livro traz possibilidade e oportunidade de nós termos acesso a esse conhecimento. Então, esse é o livro, como a gente compreende, o livro material. Mas se nós pensarmos no livro espírita, o que seria o livro espírita? Ele tem uma diferença do livro material, dos autores encarnados? Será que ele tem uma diferença? O livro espírita, se o livro, né, dos escritores encarnados é o acesso, a cognição, os pensamentos, a lógica do ser encarnado, o que é o livro espírita? O acesso às mentes desencarnadas. O que o livro espírita nos possibilita é esse acesso a essas cognições, a essas mentes desencarnadas. Então, o livro espírita é a possibilidade, a oportunidade de acessar as grandes mentes desencarnadas, que nos transmitem a realidade da vida imortal nas suas particularidades. O que o autor espírita ele tem de diferenciado? Ele está em um plano da vida que nós não conhecemos. Ele vai nos transmitir ideias, ele vai nos transmitir conceitos que nós ainda não estamos ali aptos, muitas vezes, a entender. Eu gosto do Emmanuel, eu sou apaixonado por Emmanuel. E Emmanuel, em várias partes do texto, olha, eu não consigo traduzir para vocês, não consigo nada que sirva de analogia, e não tem alguma coisa de referência. E assim, eu fico assim, nossa, mas eu estou lendo o Consolador, e aí eu fico assim, nossa, mas como assim? Não consegue fazer uma analogia? Será que é tão diferente assim, do plano espiritual para cá, para a matéria, que eu consigo dar um exemplo como o dedo do Avatar, né, que se conecta? E aí para o meu raciocínio. Falei, não, isso aqui vai ficar para depois, essa questão vai ficar para depois. Então, é isso que nós percebemos. Esses espíritos de Joana de Emmanuel, outro que eu sou apaixonado, o Miramês, todos os espíritos que vão falar do livro dos espíritos têm acesso à obra do Miramês, filosofia espírita. Então, todos esses espíritos, eles estão nos trazendo o quê? A realidade da vida, da maneira que eles o quê? Enxergam, vivenciam. Por isso que é importante nós vermos, para entendermos o que nos espera. Qual é o verdadeiro objetivo da vida? Então, através desses autores, dessa literatura, o nosso conhecimento, o nosso entendimento vai se dilatar. E com o conhecimento dilatado, a chance de nós errarmos é o quê? É menor. Uma vez que nós já estivemos aqui, quantas vezes? Inúmeras vezes. Então, isso é o livro. Isso é o livro espírita. Então, nós precisamos ler muito. Que através da leitura, através do livro, a nossa encarnação, ela ganha um direcionamento. O roteiro, né, do Francisco Xavier, o que é o roteiro? É a trilha que Jesus nos levou até o quê? Até a perfeição. Mas qual o conceito de perfeição que a gente está buscando? O conceito de perfeição do púlpito? O conceito de perfeição de cadeira? O conceito de perfeição está ligado ao quê? Ao teleios, a excelência de fazer da melhor maneira aquilo que nós podemos
estamos fazendo. Mas o Sérgio Martelo tem essa frase, né? Fazer o melhor, enquanto eu não tenho condição de fazer melhor. Então, isso é a perfeição, essa busca da excelência. Isso não é um lugar de chegada. Eu gosto muito dessa frase. A perfeição não é, a felicidade ela não é uma estação de chegada, é um modo de viajar. Perfeição não é uma estação de chegada, é um modo de viajar. De que maneira? Buscando a excelência daquilo que a gente faz todos os dias. Se é o café da manhã com a esposa, se é a ida para o trabalho, como é que eu vou? Só vou. Não, boto de um lado só, né? Eu faço assim, para não perder a atenção, boto aqui o Evandro, o Sato César falando, né? E vou escutando. Gente, tem dia que eu chego no trabalho e a minha vontade é de dar mais uma volta no quartel para poder a lição acabar e aí eu acabo escutando de novo indo para casa, né? Eu escuto do começo. Mas esse engajamento que o Espiritismo faz conosco, essa descoberta. Nosso tema é a revista espírita, a gente está falando da revista espírita. Pode passar. Então, já falei do livro, né? Vou falar um pouco do Espiritismo, porque para que a gente esteja bem, tem essas reflexões em mente, para quando a gente for ler os artigos lá da revista espírita, eu separei 4 artigos, mas não são quaisquer 4 artigos. São os artigos que eu mais assim, fiquei impressionado, né? Até onde eu li. O Espiritismo, cuja finalidade divina é a iluminação dos sentimentos, na sagrada melhoria das características morais do homem. Qual o objetivo? Consolador, né? Então, qual o objetivo do Espiritismo? Nos esclarecer, buscar transformar os nossos sentimentos. No começo, o homem tem instintos, depois tem sensações, depois tem sentimentos. E qual é o ponto alto do sentimento? O amor. E como a gente traduz o amor? Eu fiquei muito impressionado, fui no casamento, porque assim, o tempo inteiro a gente vivencia o Espiritismo. Eu fui no casamento, e aí, né, assim, o representante lá da religião estava lá falando, não, é importante você fazer o café da manhã para a esposa, é importante você estar apoiando ela, isso é amor. O amor é importante você estar do lado dela, é importante. Eu fiquei assim, estou falando um monte de coisas que é amor. Mas qual é a compreensão, a definição de amor que eu tenho? Que foi estruturada a partir da leitura do Evangelho de Jesus. O que seria o amor? O amor é promover a vida do próximo a um estado melhor. Essa definição é como uma equação. Se você está fazendo café para sua esposa, você vai fazer o melhor café. Se você está varrendo no chão, você está varrendo o chão da melhor maneira, você está promovendo a vida do outro. Se você está fazendo um trabalho para um amigo, você vai fazer o melhor trabalho. Você está sempre buscando promover a vida do outro, não de qualquer maneira, mas para um patamar melhor. E o que Jesus nos ensina, e o Espiritismo transmite essa lição de maestria, é fazer isso de maneira desinteressada. Olha como o conceito vai. E aí, quando fala amor, eu fico ouvindo lá, mas a minha vontade era falar isso, mas eu uso demais. A minha definição acaba ficando assim. O Espiritismo tem por princípio as relações do material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Isso é o fundamento do Espiritismo, essas relações. Quando Kardec foi até o evento que estava as mesas flutuando, ele descortinou uma nova natureza de fenômenos. Ele conseguiu estudar, estruturar toda uma lógica que explica uma natureza que nunca na história da humanidade nós conseguimos explicar. Reencarnação, quantos povos egípcios acreditavam em metempsicose, né? Reencarnar em animais. Os povos, todos os povos têm essa ligação com Deus, a crença
seu superior. Mas foi em Kardec que isso ganhou o quê? Uma estrutura. Porque acredito que quando Kardec ouviu falar de que as mesas estavam levitando, ele falou, peraí, mas isso é contra a lei moral? Não, é contra a lei da gravidade. Era lá, como assim mesa flutuando? E aí, na busca de explicar o evento físico, se descortina toda uma natureza de lei moral, em que o pilar de tudo isso é quem? É Jesus. Jesus coloca o amor como o quê? A pedra angular do progresso espiritual. Sem amor, sem esse sentimento de promover a vida do outro, que era o que ele fez e esteve aqui que nos mostrou, né, mas de maneira física, mas a gente mostra até hoje, através do Pai que nós recebemos, é essa estrutura que Kardec conseguiu desmistificar. Porque antes a religião era recheada de quê? De misticismo. E o Espiritismo esclarece tudo isso. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Olha só, a ciência que trata da natureza. Eu fiquei maravilhado, eu tive a oportunidade de fazer estudo sobre a viagem espírita de 1862. E Kardec lá usou uma palavra que eu achei, ele falou do processo mediúnico como um processo de experimentação. Quem é que faz experimentação? O cientista. Aquele que está descobrindo, que está estruturando o processo, que está ali colocando no papel a descrição de como fazer, de como fazer da melhor maneira. Então a gente percebe essa ciência espírita como esse estudo, esse aprofundamento, esse aprimoramento das nossas relações com o mundo espiritual, entre os seres encarnados e desencarnados. Influencia os espíritos dos nossos pensamentos e atos? É uma pergunta dos espíritos, muito mais do que imaginamos. Assim como a ciência, propriamente dita, tem por objetivo o estudo das leis do princípio material. O objetivo especial do Espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Se a física, o eletromagnetismo, força nuclear forte e fraca, se essas leis dirigem os fenômenos da matéria, quais as leis que dirigem os fenômenos espirituais? As morais. Essas leis que Kardec conseguiu descortinar para nós. E quando nós pegamos os artigos de 1858, que foi o primeiro ano da Revista Espírita, a gente já vai perceber Kardec esclarecendo os correspondentes de uma maneira muito clara. E a gente fica, nossa, mas se ele publicou o Livro dos Espíritos em 57, parece que ele já estava estudando o Espiritismo há 100 anos pela qualidade das respostas. E por essas leis morais que vão estruturar o nosso progresso espiritual. Sempre se estudou a matéria, as grandes máquinas, a indústria, mas esse lado moral do homem, que a ciência sempre buscou, né, tinha esse dualismo de mente e corpo. Nosso corpo produz a mente. Na ciência a gente usa muita referência do leite materno, né? Será que o cérebro produz a mente, a consciência, como o peito da mulher produz o leite? Na ciência a gente usa muito essa analogia. Será que o leite é um produto do ser? Será que a mente, essa teoria da mente, ela está ligada a nós entendermos as intenções e ações do nosso próximo? Isso é a teoria da mente, né? Usando a psicologia. Então, essa teoria de nós entendermos as ações e intenções do nosso próximo, quando alguém nos agrediu, nos cumprimentar, você reconhece a expressão do outro através da teoria da mente. Então, quando nós pensamos na ciência espírita, ela está buscando nos
esclarecer a respeito disso. O que originalmente, sem mistério, né, nós vamos perceber que é o Espírito. Todos esses processos são ligados ao Espírito. Então, esse é o objetivo do Espiritismo. E o livro que nós já vimos, né, essa possibilidade de acessar essas consciências que sabem mais do que nós. E, para nós começarmos assim, o primeiro artigo na hora, da Revista Espírita, eu peguei esse artigo aqui que eu fiquei impressionado. Eu fiz 4 estudos usando ele. Nesse artigo aqui, de março de 1958, a fatalidade e os pressentimentos. Instruções dadas por quem? São Luís. Quem foi São Luís? Um dos espíritos de Espol que estava ali orientando a codificação. Esse é São Luís. Eu não vou ficar aqui explicando de onde é quem é, mas também, assim, meu objetivo é instigar a curiosidade de vocês, para vocês busquem. Então, o leitor escreveu para Kardec, né? Considerando que a Revista Espírita, o que é a Revista Espírita? É aquele periódico mensal que Kardec criou para que houvesse uma correspondência entre os leitores, para publicar as revelações que o Espiritismo nos possibilitava já ter conhecimento. Então, a Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, coordenada por Kardec, estava ali, né, publicando, e o que eu acho fantástico é essa relação com o leitor. E o leitor, ele traz, né, olha, nessa reportagem, né, nesse texto, esse correspondente, ele diz assim, olha, eu estava em um bar com umas 7 pessoas. E aí, dentre essas 7 pessoas, o barco naufragou, 4 faleceram e eu consegui sobreviver. Só que eu sobrevivi, só que já é a 9ª vez que eu passo por esse perigo de quase morte. Será que tem algum espírito protetor me protegendo? Será que eu consigo... que Deus quer dizer por estar me livrando dessas situações de morte? E aí, o que acontece? Quando eu queria alguns textos, quem quiser ler. Entre as vítimas do acidente, havia o que mais perturbava esse correspondente aqui. Olha quem faleceu: um eclesiástico e uma irmã de São Vicente, pessoas que eram, sabe, ele considerava boas. Mas como é que essas pessoas boas moram e eu que, de uma certa maneira, não me valorizo, não tenho prestígio nenhum, estou aqui vivo? Olha aqui. Será que essa dúvida passou pela nossa cabeça? Como é que pode? Aquele irmão ali, desencarnou, era aquela pergunta, né? Se fosse bom, não teria morrido, e a gente fica com essa dúvida na cabeça. E aí, São Luís, né? Vou ler isso aqui, ó. A fatalidade parece desempenhar um grande papel no destino. Os espíritos não estariam ali por alguma coisa. Seria possível ter deles uma explicação a esse respeito? Perguntas, por exemplo, se são eles que provocam ou afastam os perigos. Olha a dúvida do leitor: será que o espírito fez o barco naufragar? Será que o espírito me salvou daquela situação? E aí, São Luís responde a questão do correspondente. Quando o perigo iminente, aí o cara pergunta, né, São Luís: quando o perigo iminente ameaça alguém, é um espírito que lhe dirige perigo? Quando tem estado, é outro espírito que o afasta? Quando o espírito se encarna, escolhe o quê? Uma prova. Olha o conceito que ele está nos dando, né, nos mostrando. Você encarna, você escolhe uma prova. Agora, olha esse outro conceito. Elegema estabelece-se uma espécie de destino que não se pode mais congelar. O Espiritismo fala de destino, como aquela novela lá, na famíliazinha, está escrito, a gente vai acontecer isso, e aí é uma fatalidade. Não. Que espécie de destino é esse que São Luís está falando? Que nós entendemos muito bem, espíritos. Programação
Reencarnatória. Olha o conceito que ele traz. Ele fala para o leitor que é destino. Mas na última pergunta, né, porque isso aqui eu trouxe um texto, lá no final ele vai falar, vai deixar de uma maneira bem clara que ele está falando do planejamento reencarnatório. Mas eu estou trazendo aqui para vocês esse pequeno texto para mostrar como que os conceitos eles vão evoluindo. Ele fala destino, mas a gente já entende. Planejamento reencarnatório. São Luís está esclarecendo. Conservando seu livre-arbítrio sobre o bem e o mal, o espírito é sempre senhor, suportável de repelir a prova. Vendo a fraquejar, o espírito bom pode vir em seu auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar sua vontade. Perceberam? Tem destino? Não tem destino. Tem planejamento reencarnatório. Sabe aqueles dois inimigos? O mentor espiritual. O destino de vocês é reencarnar na mesma família. E aí vocês vão ser grandes amigos pela eternidade. Essa assertiva, ela é verdadeira? Pode ser verdadeira? Encarnaram na mesma família, vão ser amigos para sempre? De maneira nenhuma. Por quê? Qual é a incógnita, né? O que está entrando nessa equação aí que muda todo o contexto do destino? Livre-arbítrio. Olha o outro conceito que São Luís está mostrando para o leitor. Isso em 1800 e quanto? 58. A gente está em 2023 e as pessoas não acreditam sequer que existe o quê? Espírito. As pessoas não acreditam. Você vai perguntar de fora, tu acredita em espírito? Que espírito? Então, estou percebendo por que é importante estudar, por que é importante buscar esses conceitos que o espírito traz? Pode avançar. Isso aqui, se eu pudesse falar assim, a expressão cereja do bolo, isso aqui é a cereja do bolo. Por quê? Vocês não teriam noção da emoção que eu tive quando eu li esse artigo. E eu vou mostrar para vocês por quê. Essa senhora aqui, né, setembro de 1858, versos familiares da leitura. Senhora Schreiberhaus, letargia estática. Né? O que aconteceu? A senhora Schreiberhaus, ao longo do tempo enferma, parecia ter exalado o derramamento do espírito. Da noite de segunda para terça, as pessoas que dela cuidavam puderam observar todos os sintomas de morte. O corpo estava gelado, seus membros tornaram-se líquidos. Quem olhava a mulher, ela estava o quê? Ela estava morta. Ela estava morta. Né? E aí, né, já tinham preparado o funeral, a coisa toda, e o que acontece? A mulher desperta. Olha ali, filho. Cerca de 6 horas da manhã, a voz da esposa foi ouvida. Aquela que ela tinha morta estava sentada na cama, parecendo fluir de todas as faculdades e mais forte do que nunca, desde o início da doença. Olha o texto que Kardec está nos mostrando. Só que o texto se chama o quê? Letargia estática. Letargia. O leitor desatento para letargia, né? Avança 2. Mais um. O que é letargia? Letargia, você pode trazer o conceito para que a gente entenda sobre o que a gente está falando. Letargia é um estado de inconsciência onde a pessoa aparenta está em sono profundo e perde totalmente a capacidade de responder aos estímulos externos. Isso é letargia. A pessoa está lá, está dormindo, parece que está morta, desencarnada. Volta lá aqui. Mais um. Avança, por favor. E aí, o que aconteceu? A senhora Schreiberhaus pediu água e depois desejou tomar chá e vinho. Sei que me acreditáveis morta, disse entretanto, estava apenas adormecida. Durante esse tempo, olha, gente, durante esse tempo, minha alma transportou-se para as regiões celestes. Um anjo veio buscar-me e em poucos instantes transpusemos o espaço. O anjo que me conduzia era a filha que perdemos no ano passado. Em breve irei reunir-me a ela. Olha a experiência que ela está relatando. Experiência de quê? De ter transcendido, estava na espiritualidade, teve um contato com quem? Um espírito desencarnado. Desencarnado. Qual
Qual é o tema do texto? Letargia. Agora, que experimentei as alegrias do céu, diz que vai voltar para lá. E 8 horas após se haver despedido, expirou realmente, conforme foi constatado pelos médicos. Aí, 8 horas depois desse evento todo, ela desencarnou, morreu. Avançando, vai avançando, 2. Mais um. E aí, Kardec usou letargia. Eu estou dizendo que não era o caso de letargia. Mas qual é a primeira coisa que veio à minha cabeça? Experiência de quase morte. Eu pesquisei, gente, em letárgicos. Eu não encontrei um artigo que falasse de letárgico, tendo experiência de transcendência do plano espiritual, tendo contato com o ser desencarnado. Então, quando eu li aquilo ali, eu falei, cara, desculpa a expressão, Kardec teve contato com o quê? Uma experiência de quase morte. Ele teve contato com uma experiência de quase morte. Olha só o texto, tá, detalhinho. E aí, a experiência de quase morte, olha só, vê se vocês conseguem ver essa visão do texto. Conjunto de visões e sensações frequentemente associadas a situações de morte iminente, sendo mais divulgadas projeção da consciência, chamada de projeção astral, experiência fora do corpo, desdobramento espiritual, emancipação da alma. Não foi tudo que aquela senhora descreveu? Está em um lugar diferente, ter tido contato com a filha desencarnada. Na hora que eu estava, isso pode ter sido uma experiência de quase morte. Mas só que, quando é que foi criado o termo de experiência de quase morte? Vocês sabem quando? Em 1896, quase 45 anos depois da reportagem de Kardec. Sabe quando foi criada a primeira associação para estudo desse fenômeno de quase morte? 1978. Vocês estão percebendo? Olha só com o que eu me deparei. Isso me deixou tão, sabe, acelerado, gente, olha que legal. Mas sabe o que é mais legal aí? Sabe o que é mais legal? Por isso que eu falei que é grande cereja. O que Francisco Cândido Xavier nos ensinou como princípio da comunicação espírita? O telefone toca da onde? O telefone toca de lá para cá? O telefone toca de lá para cá? Volta 2. O telefone da Sociedade Espírita de Paris tocava daqui para lá. E aí, o que eles fizeram? O que a Sociedade de Paris frequentemente fazia, que é por isso que a revista espírita é um livro que ele é, sabe, indescritível. Ele é um livro que é uma aventura você ler a revista espírita. É uma aventura, sabe? Eu estou parado, eu vou ler agora, maio de 1959. Porque em algum momento da minha vida eu falei, é importante ler a revista espírita. E aí, o que me procura? Eu falei, todo mês deu um mês referente ao ano. Então, eu estou ansioso para que chegue em maio para poder ler o quê? Vocês estão percebendo? Parece loucura. Estou ansioso para ler algo que foi publicado há 150 anos atrás. Mas estou aqui ansioso para ler, chega maio. E aí, eles invocaram a senhora Jovem Ramos. Para quê? Para ela explicar o que aconteceu. E aí, gente, é uma reportagem imensa, são todos simples. Como o seu Perão posso retornar à Terra? Deus permitiu voltar para consolar os corações aflitos. Olha só. Desejaríamos uma explicação mais material. Quero entender o que aconteceu. Ué, o que chamar de quê? Espírito animal no envolve terrestre. Olha a quantidade de conceitos que isso nos traz. Perispírito, fluido que é vital. Vocês estão percebendo a quantidade de conceitos que a gente espírita está trazendo? Isso aí quando? 1858. E aí, né? Onde estivesse durante o sono, não posso descrever toda a felicidade, eu não consigo descrever tudo. Mas eles vão falar que estava o quê? Muito bem. E disseste quando voltaste a nós que a filhinha que havia perdido no ano anterior vos
buscar, é verdade? Sim, é o Espírito puro. Perceberam a importância da Sociedade Espírita de Paris de Kardec coordenando este Espírito? Olha o telefone tocando daqui para lá para nos esclarecer. E são inúmeras as reportagens para lançar. Olha lançar mais uma. Questões do Espiritismo legal. O que é referente ao termo legal? Justiça. Para ser bem rápido, do horário, poderia ficar falando o que aconteceu. Um cidadão, como foi publicado no jornal, tá, francês, de lá que ele tirou. Um cidadão francês comprou um castelo. E aí, comprou um castelo, o que ele fez? O convidou os amigos para dormir no castelo. Uma resenha, né? E aí, na primeira noite que eles dormiram no castelo, ao amanhecer, o que aconteceu? Todo mundo atônito, parece que não tinha dormido. E aí um olhando para o outro, e aí olharam o proprietário da casa, você percebeu nada estranho? E aí balançou a cabeça, vocês não queriam o artigo, aí o lado. E aí, o proprietário balançou a cabeça, e aí eles começaram a se confidenciar, porque até então a pessoa ficou com medo de ser considerada louca. Todo tipo de algazarra aconteceu no castelo. Teve gente que o armário salvou, teve gente que foi tirada do colchão, teve gente que sentiu pancada no corpo, teve gente que fiquei rindo, gente que morreu, teve uma também mais engraçada, corrente arrastando, todo tipo de barbárie, e aí os espíritos fizeram aquela algazarra. E aí o que aconteceu? Os mais amedrontados, foram embora. E os aventureiros fizeram o quê? Não, a gente vai passar mais uma noite aqui. E passaram. O que aconteceu? Até meia-noite, nada. Quando soou as 12 batidas, o que aconteceu? A mesma ordem de eventos. Kardec escreve como travessura e algazarra dos infernos. E aí o que aconteceu no dia seguinte? Foi todo mundo embora. Por quê? Olha, tem alguma coisa errada com esse castelo. E aí ele usa esse exemplo, mas seguindo o artigo, a gente vai se deparar com esse. Por quê? Um cidadão alugou uma casa. E nessa casa, alugou e depois ele foi na justiça. Olha, eu preciso anular o contrato. Mas por que você quer anular o contrato? Porque naquela casa já moram centenas de espíritos. Mas como assim moram centenas de espíritos? E aí ele vai relatar tudo o que acontece naquela casa que ele alugou. Olha, não sei se vocês conseguem perceber, é legal. Eles foram para a justiça. Então, olha só para aquele tempo a situação do evento. Então eles passaram por toda essa situação de justiça. Para quê? Para revogar o contrato. E aí o proprietário do imóvel falou, olha, se tem assombração é porque você levou para lá, querendo se defender. E você deveria me agradecer, por quê? Porque eu estou te possibilitando ganhar os céus, né? Através daquilo ali. O contrato foi anulado, mas o artigo é extenso e muito hilário. Mas ele nos mostra que o Espiritismo deu luz sobre o quê? Um monte de situações que antes não eram explicadas. Problema moral. Esse aqui também, por que ele é tão marcante? Estava com uma pessoa, né? E essa pessoa estava olhando aquela reportagem do motoqueiro que lá em Babarra, sofreu um assalto, e aí trocaram tiro, passou na televisão, deve ter um mês, mais ou menos, menos de um mês. E aí foi roubar a moto dele, trocaram tiro, o policial estava desencarnando. E aí a pessoa que estava do meu lado, o espírito, perguntou assim, eu não consigo entender onde é que está Deus nisso tudo. Eu tinha acabado de ler o quê? O artigo que eu vou apresentar para vocês. Olha só o que aconteceu. Um de nossos assinantes dirigiu-nos a seguinte pergunta, rogando-nos que fosse respondida pelos espíritos que assistem nos trabalhos. Qual era a dúvida dele? Entre os magazos, os matadores, os carrascos, dizem que tais criaturas são necessárias, né? Porque não podemos passar sem alimentação, sem a punição, né? Sem cumprir as decisões de justiça. Não é menos verdade que, reencarnando no corpo de uma criança destinada a abraçar uma ou outra dessas profissões, deve o espírito saber que envereda
por caminho errado e que se priva voluntariamente dos meios que o podem conduzir à perfeição. O que ele não entende? Ele vê carrasco e, olha, precisa alguém assumir aquela tarefa. Então você já vai encarnar sabendo que é o quê? Que vai ser carrasco, que vai matar animal e matadouro. E aí o que ele pergunta? Não poderia acontecer com a permissão de Deus que nenhum espírito quisesse gênero de existência, e nesse caso, qual a necessidade dessas profissões no nosso estamento social, na nossa sociedade? Porque para ele era fácil. Era só ninguém aceitar ser carrasco, acabaria os seus carrascos. Era só ninguém aceitar a missão de vir como trabalhador de frigorífico, acabaria o quê? Ele foi bem simples e inocente. Pode passar. Olha a resposta de Kardec. Que Kardec respondeu em 1859. A resposta a essa questão decorre de todos os ensinamentos que têm sido dados. Podemos, pois, responder sem ter que submetê-la novamente aos espíritos. Quer dizer, eu não vou nem perguntar isso aos espíritos, eu vou te explicar pelos conhecimentos que nós já temos aqui. Tá? Esse é o último slide. O espírito não pode avançar senão gradualmente, deve passar sucessivamente por todos os graus, de forma que cada passo à frente é uma base para acertar o quê? Um novo progresso. Um novo progresso. O planeta Terra está... Qual o tipo de espírito que encarna no planeta Terra? Perfeitos. Somos espíritos imperfeitos. Somos ainda tendenciosos à maldade, à ignorância. Então, Kardec, para traduzir o artigo, Kardec vai mostrar para ele que esses espíritos que são carrascos, esses seres que são carrascos, que matam animais e matadouro, eles escolhem essas profissões por quê? Porque ainda são ligados ao equívoco, à imperfeição, à maldade. E aí eu fiquei castigado pensando, quanto será que na população brasileira são a favor da pena de morte? Quantos brasileiros são a favor da pena de morte? Aí encontrei uma reportagem de 2021, 57%. Vocês acham que vai faltar carrasco? Não vai faltar. Por quê? Os espíritos que estão aqui encarnados são ligados ao quê? Ainda à ignorância. Então, o Kardec ele traz no final do texto quantas questões a saber em que se tornariam essas profissões, caso nenhum espírito as quisesse abraçar, está respondida pelos fatos. Quando o progresso social permitir a supressão do ofício de carrasco, desaparecerá essa classe e não o quê? Os candidatos. E agora, olha só, que se irão apresentar entre outros povos ou entre outros mundos menos adiantados. Então, a gente pode acabar com a profissão de carrasco, mas esses espíritos eles vão encarnar onde? Na sociedade brasileira não, porque a gente já morreu, mas vão encarnar em outros países. Por quê? Eles ainda estão ligados ao quê? A maldade, a corrupção, faz parte da natureza moral ainda em desenvolvimento. Por isso que nós tendemos ao quê? A encarnar, reencarnar. Kardec traz uma outra. E ele não pode transpor de um salto à distância que separa a barbárie da civilização. Eu não canto. Eu posso andar no coral espírita? Como é que eu não chegaria lá agora? Eu ia fazer uma casada, não tem noção de campo. Eu ia perturbar todo o trabalho. E eu preciso o quê? Evoluir cada dia, treinar, aperfeiçoar para fazer parte do trabalho. E Emmanuel traz uma frase que eu acho maravilhosa, do Pensamento e Vida, do Espírito da Vida. Acho que o primeiro texto. Ninguém pode de improviso avançar, ultrapassar os recursos da própria mente, para além das tarefas que desenvolve. Por isso que nós não vamos conseguir improvisar, acabar com a maldade do mundo. Por que um matou o outro naquela situação?
Porque todos são perfeitos. Os marginais estão perfeitos, mas quem podemos defender o nosso patrimônio? Pergunta no livro dos Espíritos que responde. Mas quem defende o seu patrimônio à base de que está sujeito ao desencargo também. E ele ainda fala algo que é marcante, porque nós vemos espetáculos de barbárie. E o Kardec nos esclarece. Esses que praticam essa barbárie, na verdade, eles vieram de outros mundos, de outras situações, e para eles é uma extrema vantagem estar encarnados em um meio social como o nosso. Eles tiram proveito disso. Mas, para o nosso meio, a gente está encarando como o quê? Uma grande perturbação. Então, quando nós falamos da revista espírita, todos esses conceitos estão lá. E só paramos em abril de 1859. Ainda tem mais 8 anos de revista espírita pela frente para ler. Aí nós vamos chamar para falar da aula inteira. Agradeço muito a vocês, o convite. Aqui possamos estar sempre com Jesus. Agradecemos ao nosso querido irmão, amigo Ricardo, pela mensagem da noite de hoje, rogando ao Mestre Jesus que possa ampará-lo em suas tarefas na seara espírita. E nesse momento, com o pensamento voltado novamente a Jesus, em oração, oremos. Jesus querido, divino pastor de nossas almas, nesse momento que através dos benfeitores espirituais possa ser derramado sobre cada um aqui presente, encarnado, desencarnado, fluidos salutares que possam auxiliar em nosso refazimento, em todos os sentidos, em todos os aspectos. Fortalece em nós, Senhor, a fé, o ânimo, a coragem, o desejo sincero de nos melhorarmos a cada dia, cada vez mais. E queremos pedir ainda, Senhor, que essas vibrações de amor, paz e luz possam alcançar todos aqueles que necessitam, onde quer que se encontrem, que possam ser envolvidos por Ti, todas as criaturas necessitadas. Te agradecemos pelas bênçãos da noite de hoje e te rogamos ser conosco agora e sempre. Graças a Ti. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. Retorno presencial desde janeiro de 2022. As nossas reuniões públicas de quinta-feira, às 9h30, e sexta-feira, às 20 horas, retornaram presencialmente nos dias 6 e 7 de janeiro de 2022, seguindo os protocolos sanitários e conforme a capacidade de espaço, mantendo-se o devido distanciamento. Sugerimos que as pessoas levem suas garrafinhas de água. Não está havendo evangelização infantil nesses dias, devendo as crianças ficarem sentadas junto com seus responsáveis. Estudos presenciais ou online. Inscrições pelo formulário. Estudo sistematizado da doutrina espírita, a partir dos 22 anos. Presencial, aos sábados, das 16h30 às 18 horas. Iniciou-se em 5 de fevereiro de 2022. Online, às segundas e quartas quintas-feiras, das 20 às 21 horas. Iniciou-se em 10 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Juventude, dos 13 aos 21 anos. Presencial aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Infância e da Família. Presencial
para crianças de 3 a 12 anos, pais e responsáveis, aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de março de 2022.